Donald Trump hoje reconheceu publicamente pela primeira vez seu fracasso na guerra contra o Irã e implora aos parceiros e aliados que o ajudem. Na Casa Branca, admitiram que, por excesso de confiança, não esperavam que o Irã bloqueasse o Estreito de Hormuz e agora pedem aos aliados ajuda para fazer algo a respeito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje a destruição total do potencial militar do Irã, mas alertou que o país ainda é capaz de realizar ataques pontuais à navegação. E então surgiu um pronunciamento totalmente inesperado de Donald Trump. Literalmente ontem, Trump afirmou que não precisava de nenhuma ajuda da Ucrânia, do Reino Unido, da França e assim por diante, porque os Estados Unidos conseguem lidar perfeitamente com tudo sozinhos. E já hoje, Donald Trump fez um apelo público aos aliados e parceiros. Donald Trump hoje fez um apelo público à China, ao Reino Unido, à França, ao Japão e à Coreia do Sul para que enviem suas forças militares. Navios para o Estreito de Hormuz para patrulhar esse estreito em conjunto e proteger os navios. E isso causa surpresa, porque o próprio Donald Trump, literalmente alguns dias atrás, declarou que a frota americana iria, sozinha, impor a ordem no Estreito de Hormuz. Mas acabou que a frota americana se recusa até mesmo a escoltar os petroleiros. E hoje, de repente, Trump pede ajuda aos aliados. Aliás, lembro que no mês passado, Donald Trump falava de forma humilhante sobre seus aliados, como a Grã-Bretanha e a França, e agora está pedindo ajuda a eles. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram, Petchy News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Então, hoje é 14 de março. Em 14 de março, Donald Trump admitiu oficialmente que os Estados Unidos não estão conseguindo lidar sozinhos com a guerra contra o Irã e as consequências que surgiram. Na véspera, a Casa Branca simplesmente chocou com sua incompetência. A administração de Donald Trump não esperava que o Irã realmente fechasse o Estreito de Hormuz. Como afirmaram fontes da CNN, o Pentágono e o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos subestimaram significativamente a disposição do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz. Eles também não conseguiram calcular as consequências do chamado pior cenário, que foi exatamente o que a administração de Donald Trump enfrentou. Só ouça isso. Trump não esperava que o Irã fosse bloquear o Estreito de Hormuz, ou seja, Trump tinha certeza de que terminaria a guerra muito rapidamente. Como foi na Venezuela? E Teherã nunca ousaria bloquear o estreito. Percebemos que, ao decidir, geralmente são consideradas análises e previsões do Departamento do Tesouro e do Departamento de Energia. Bem, era assim em todas as administrações anteriores do presidente dos Estados Unidos, pelo menos. Ou seja, para o planejamento de operações militares, sempre envolviam financistas, economistas, especialistas em energia e assim por diante, para calcular todas as possíveis consequências e como sair delas. E é isso que a CNN escreve citando fontes. Scott Bessent e Chris Wright participaram de todas as etapas de preparação para o conflito, mas a preferência de Trump em política externa por confiar em um círculo restrito de conselheiros mais próximos levou ao fato de que os debates sobre as consequências econômicas do fechamento do Estreito de Hormuz foram deixados de lado. O governo Trump tenta agora minimizar as consequências do fechamento do estreito. Trump pede às tripulações dos navios mercantes, cito, que mostrem que têm culhões e atravessem o estreito. Ao mesmo tempo, o próprio Pentágono se recusa a escoltar os navios, considerando isso perigoso demais neste momento. Entende o que está acontecendo? Ou seja, Trump começou essa guerra sem calcular todas as possíveis consequências. E agora, esses mesmos Bessent e Wright, ou seja, os secretários do Tesouro e de Energia dos Estados Unidos, estão tentando resolver os problemas no mercado de petróleo. E a retirada das sanções contra a Rússia é uma das tentativas de estabilizar o mercado de petróleo, assim como a liberação, aliás, das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Além disso, sabe-se que durante as últimas reuniões, em briefings fechados, os congressistas simplesmente pressionaram a administração Trump devido à ausência de um plano operacional para desbloquear o Estreito de Hormuz. Na Casa Branca, eles não sabem o que fazer agora. O problema era que a administração Trump subestimou a disposição do Irã de fechar o estreito, pois achava que isso prejudicaria mais o Irã do que os Estados Unidos. Teherã pensaria, coçaria a cabeça e diria: não, para nós as consequências são piores, então não vamos fechar. Plus, во время 12-дневной войны, em junho de 2025, o Irã também ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, mas acabou não tomando nenhuma atitude.
E aí Trump tinha certeza de que dessa vez também o Irã não faria isso, mas isso não é tudo. Trump declarava com autoconfiança que, com o excesso de petróleo e gás nos mercados mundiais, os níveis recordes de produção americana e também as expectativas de rápida expansão da produção na Venezuela, o fechamento do estreito não traria consequências tão globais assim. E tudo ficará bem, mesmo que fechem. A administração Trump estava mais focada em quão positiva seria a reação do mercado no caso de um desfecho bem-sucedido da operação e da eliminação completa da ameaça iraniana. Trump ignorou totalmente o cenário negativo e nem quis considerar. Lembro que, após o início da guerra, Donald Trump disse que quem fala sobre problemas no mercado de petróleo é idiota. Não inventei, é citação dele, confira na rede social dele. Truth Social, veja o que ele escreveu, vocês não entendem. Essas oscilações duram só 1 ou 2 dias e logo acabam. Para quem entra em pânico, ele afirma, vocês são idiotas e não entendem. E foi então que Trump prometeu que os Estados Unidos da América começariam a escoltar navios mercantes com navios de guerra americanos. Mas no Pentágono declararam que não fariam isso, porque isso acaba sendo perigoso. Após isso, Trump solicitou que os transportadores de petróleo enviassem suas mercadorias. Os petroleiros atravessam o Estreito de Hormuz por sua própria conta e risco, na esperança de que essa passagem em massa de petroleiros simplesmente impeça o Irã de atacar. Além disso, Trump começou a zombar e declarar: por que todos vocês ao redor são tão covardes? Então mandem seus petroleiros avançarem sob os mísseis e rompam o bloqueio. Ele pergunta: qual o problema nisso? E nessa situação, é preciso ser cego para não entender que Trump, pisou feio na bola. O governo dos Estados Unidos iniciou uma grande redução, liberando a reserva estratégica de petróleo para emergências. Os Estados Unidos estão liberando 172 milhões de barris de petróleo das reservas. E aqui eu só quero lembrar que não faz muito tempo Donald Trump criticou o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden por usar as reservas estratégicas de petróleo para conter os preços após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, acusando Biden de tomar essa medida por motivos políticos. E agora Trump está fazendo exatamente a mesma coisa, em volumes muito maiores, mas por algum motivo já não vê nisso nenhum motivo político. Já nesta manhã, Trump declarou a destruição total de todo o potencial militar do Irã, mas alertou que o país ainda é capaz de realizar ataques pontuais à navegação. Trump garante que o Irã já quase não tem mais mísseis, a frota foi destruída e em Teherã já não há mais autoridades vivas capazes de dar ordens. Mas, em resposta a isso, o representante das autoridades iranianas, Mohsen Rizai, declarou hoje que o Irã está pronto para falar sobre o fim da guerra apenas sob 2 condições. Teherã exigiu reparações dos Estados Unidos pelos danos causados e a retirada de todas as bases americanas de todo o Golfo Pérsico. Em seguida, vou citar suas palavras. O fim da guerra está em nossas mãos. Vamos considerar a questão do fim da guerra somente quando, primeiro, recebermos uma compensação total por todas as nossas perdas dos Estados Unidos e, segundo, recebermos uma garantia de 100% para o futuro, o que é impossível sem a retirada dos Estados Unidos do Golfo Pérsico. No final, Trump finalmente reconheceu hoje sua fraqueza e pediu aos líderes mundiais que se unissem para proteger o Estreito de Hormuz contra ataques do Irã. Trump fez um apelo público à China, ao Reino Unido, à França, ao Japão e à Coreia do Sul para que enviassem seus navios de guerra à estratégica Trump estratégica na URSS. Mas agora vou citar Donald Trump. Muitos países, especialmente aqueles afetados pela tentativa do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, enviarão navios de guerra junto com os Estados Unidos para manter o estreito aberto e seguro. Apesar de as principais forças de Teherã terem sido derrotadas e a liderança completamente eliminada, o risco de pequenas sabotagens ainda permanece. Para o Irã, é fácil enviar 1 ou 2 drones, lançar um míssil ou colocar uma mina ao longo da via navegável. Os Estados Unidos vão bombardear fortemente a linha costeira e destruir constantemente barcos e navios iranianos. De um jeito ou de outro, em breve vamos tornar o Estreito de Hormuz aberto, seguro e livre. Mas a parte mais importante dessa citação é a seguinte: espero que a China, a França, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros países afetados por essa restrição artificial enviem seus navios para essa região, para que o Estreito de Hormuz deixe de representar uma ameaça por parte de um país que foi completamente decapitado. Parece estranho, mas essa é a declaração do presidente americano.
É interessante que hoje o Wall Street Journal escreve que, antes do início da guerra, o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, o general Dan Keane, alertou diretamente Donald Trump de que um ataque poderia justamente levar eles a fechar o Estreito de Hormuz. Trump reconheceu esse risco, mas decidiu realizar a operação, acreditando que Teherã capitularia muito antes de bloquear a artéria. Mas o interessante nessa situação é que hoje Trump está pedindo ajuda ao Reino Unido e à França, embora até recentemente esse mesmo Trump, insultava abertamente os líderes desses países. Eu lembro, como escreve o Axios, durante a reunião virtual dos líderes do G7 na última quarta-feira, Donald Trump zombou do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, por causa da recusa prévia dele em conceder aos Estados Unidos acesso às bases britânicas para ataques contra o Irã. Quando o Reino Unido disse que tudo bem, estamos prontos para ajudar, Trump declarou de forma sarcástica na frente de todos que, já é tarde demais, e que Starmer, como ele disse, não vai conseguir se aproveitar da grande vitória dos Estados Unidos. Bem, como dizem, os manuscritos não queimam. No dia 8 de março, Donald Trump escreve, cito: "O Reino Unido está considerando enviar 2 porta-aviões para o Oriente Médio. Nós não precisamos mais deles, não precisamos de pessoas que entram na guerra depois que já vencemos." Em 14 de março, ou seja, hoje, Trump escreve: "Espero que China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido enviem navios." Amigos, não sei, mas é tão triste, Donald Trump parece tão abatido agora. Por que você joga essas frases venenosas nos seus aliados, tenta zombar deles, gritar que não precisa de ajuda, que a Ucrânia está oferecendo drones interceptadores, que não precisa dessa ajuda, que os britânicos oferecem destroyers, que não precisa? Quiseram se aproveitar da minha vitória, mas já vencemos essa guerra. E depois dessas bravatas, Trump diz: "Aliados, parceiros, por favor, enviem seus navios para o Estreito de Hormuz. Bem, nós já vencemos, é claro, essa guerra, já derrotamos o Irã, tudo certo, mas enviem mesmo assim porque, ao que parece, é necessária proteção para os petroleiros e navios civis." Então, Donald Trump, decida-se. Vocês já venceram, já derrotaram o Irã ou ainda não? O problema real é que o Estreito de Hormuz está bloqueado e os americanos não conseguem desbloqueá-lo sozinhos. Comece finalmente a chamar as coisas pelos seus nomes. Porquê? Vou deixar reticências aqui. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar o nosso canal com uma doação ou tornando-se patrocinadores aqui no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.